A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje daremos início a uma minissérie chamada O Encontro de Jesus com os 12 discípulos. Serão 12 episódios. O primeiro episódio de hoje é Simão Pedro, das águas ao chamado divino. Antes de começar, peço que vocês venham deixar o like para que o YouTube venha compartilhar e assim mais vidas sejam atingidas pela graça, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, gente. Vamos lá, você que está na sua casa, abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 5. A Bíblia já vai descrever o cenário. Qual que é o cenário? Eu imagino uma tarde bonita. Bonita externamente, de vista, mas por dentro de alguns pescadores estavam tristes, estavam abatidos de cabisbaixo. Porque a multidão está cumprimentando Jesus. Jesus cumprimentando a multidão poderia estar feliz, mas ele está visivelmente olhando dois barquinhos próximos a ele. Nesses dois barcos lá estavam pescadores lavando as redes, cabisbaixo, abatido por dentro, mas por fora Jesus estava os vendo. Então nós já aprendemos a primeira lição. Não importa quantas frustrações foram passadas, não importa se você teve um dia mal, Deus, ele está de olho. Então Jesus, ele vai pegar dias comuns e vai transformá-los em extraordinários. Isso se a gente permitir, porque Jesus, ele entra nesse barco e ele pede para Pedro: Pedro, vamos lá nas águas profundas e lança a rede. E Pedro vai dizer: mas espera aí, Jesus, supositório, sou eu que trabalho aqui todo dia. Jesus, eu entendo de pesca, nós pegamos a noite toda, mas nós não pegamos nada. Então, para um pescador, ele já estava ali, então já tinha perdido o seu tempo todo. Eu fiquei imaginando o Pedro por dentro. Tá bom, já que esse cara tá se achando um bambambam, já que ele sabe das coisas, então vamos lá, eu quero ver se ele realmente sabe o que ele tá falando. Porque eu trabalho a minha vida inteira com peixe, e chega um cara e fala que para eu jogar rede, não. Esse cara vai ser zombado aqui, a multidão já tá aqui, então vamos lá. Fico imaginando o Pedro com um pensamento como esse por dentro. Então Pedro vai lá e fala: tá bom, vamos lá. Então Pedro se aproxima das águas profundas. Eu fico imaginando Pedro, lança a rede desse lado aqui. Jesus dá ordem. Então a primeira ação é nossa. É porque alguns milagres não são provocados, porque não tem ação humana. Tem muita gente que pede para Deus: Senhor, mas eu quero isso. Deus está dizendo: ó, é tudo que fores ligado na terra, a palavra de Deus será ligada no céu. Então a primeira ação começa de mim e de você. A primeira ação, a ação terrena, a ação de Pedro jogando a rede no mar. Depois, se é a ação de Deus, se é a ação do céu, os peixes, aí o Pedro abismado, não conseguia nem tirar da água, teve que chamar a ajuda de outros pescadores. Mediante essa situação, imagina o Pedro por dentro, olhando para Jesus e falando: mestre, perdoa, pois eu sou um pecador. Então o próprio Pedro ali se sentiu indigno de estar na presença do próprio mestre, de estar na presença de Jesus, porque o próprio Pedro percebeu que a multidão não estava seguindo Jesus pelo que ele era, mas por quem Jesus é. Então Pedro percebe que Jesus não era um homem comum. Pedro percebe já que Jesus era diferente. Pedro se sente um pecador próximo a Jesus. E Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, não tenhas medo, porque farei de você pescador de homem. Entenda que Deus vai pegar dias comuns e vai transformar dias extraordinários. Talvez você tenha passado por uma rotina cansativa, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Mas tenha paciência, porque o processo é necessário. A largata, ela não precisa de um anjo para tocar nela com uma varinha de condão e falar: vira borboleta, não. Mas precisa de um processo, ou seja, os processos da vida são necessários. O vinho, a uva precisa esmagada para fazer o vinho. A gente vê vários colares, várias pingentes bonitos, mas precisam passar por um certo calor, por um certo processo para chegar daquela situação. Então os processos são necessários.
Aprenda com os processos. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não está trabalhando. Para você é um dia comum, mas para Deus não. Esse dia comum vai fazer dele um dia diferente, um dia especial na sua vida. Então a gente analisa que a partir do momento que Jesus chama Pedro para ser pescador de homens, Pedro tinha um gênero muito forte. A gente vai perceber isso, que Pedro era doido, Pedro era ignorante desde lá do começo. Vai ter outro momento também que Pedro vai ter um particular em Jesus, qual que é? Que Jesus, ele deixa os discípulos, eles vão dar uma ordem parecida com essa, e manda os discípulos atravessarem a margem. Enquanto isso, Jesus sobe o monte, depois Jesus desce. Jesus vai, depois Jesus vem. Então os discípulos estão lá, cadê o mestre? As ondas começam a soprar, o barco começa a balançar. E os discípulos abismados com aquela situação, porque era noite, qualquer um poderia cair ali. Então eles estavam correndo um sério risco de vida. Então, dentro desse cenário absurdo, eles já se deparam com um fantasma, com alguém andando sobre as águas. Imagina a situação. Ninguém jamais tinha andado sobre as águas antes. Não era uma coisa natural. Os próprios discípulos, a Bíblia vai dizer que eles gritaram. Eu já vi mulher que grita. Agora, homem gritando, realmente, a gente analisa na Bíblia os próprios 12 discípulos, 12 marmanjos, pescador, gritando em beira margem da água. Passou até engraçado isso. Mas quando Jesus percebe os discípulos, imagina um cenário, tá à noite. Jesus olha para os discípulos. Os discípulos olham para Jesus, só que à noite eles não identificam quem Jesus era. Então o próprio Jesus vai falar: não tenha medo, sou eu, não temas. Ou seja, os discípulos não estavam vendo, mas eles conseguiam ouvir. Então, eles ouviram a voz de Jesus. Então, Pedro, ouvindo a voz de Jesus, falou: mestre, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. Perceba que Pedro era diferente. Pedro tinha fé, Pedro tinha astúcia. Ou seja, muitos milagres não são provocados porque a gente não toma ação. Tem muitos tipos de pessoas hoje que pedem um emprego, mas não entrega currículo. Tem muitos tipos de pessoas que quer um negócio, mas não faz nada para o negócio acontecer. Que quer ter uma vida diferente, mas não começa por onde. Então Pedro nos ensina que é necessário a gente ter atitudes. As atitudes são necessárias para que Deus venha operar. Depois da ação terrena, sempre vai ter a reação do céu. Então Pedro fala: mestre, é o Senhor mesmo, porque todo cristão tem que fazer isso. Fala: se o Senhor é na minha vida, Senhor, eu quero viver esse milagre. Pedro entendeu que se nós fôssemos ficar entre a multidão, nós não vamos viver experiência. Mas Deus não nos chamou para ser qualquer um na multidão, não. Deus nos chamou para ser diferente. Nós servimos a um Deus de certeza, o nosso Deus não é de incerteza. Então é necessário a gente romper a multidão, a gente ter experiência com Jesus. Jesus só está esperando a nossa ação. Então que a gente venha ter fé assim como Pedro teve. E depois que Pedro começa a andar sobre as águas, Pedro ele começa a afundar. Porque ele se depara com o vento. Pedro começa a ter um pensamento negativo. Eu fico imaginando lá atrás, Pedro falou: Senhor, afasta de mim, pois eu sou só um pecador, quando a gente falou. E aqui na frente, Jesus ele vai estender a mão para Pedro. Por mais que você é um pecador, Pedro, eu não te abandono. Por mais que você é um pecador, eu estou com você. Primeiro, Jesus pega Pedro pela mão e depois fala: homem de pequena fé. O que a gente aprende com isso? Nós vivemos uma geração hoje que muita gente quer falar, quer argumentar. Muita gente quer dar palpite. Nós estamos convivendo com pessoas ao nosso lado de palpiteiros. E poucas são as pessoas que estão ali para ajudar. Então a mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida é clara, reta e direta. Seja uma pessoa que ajude. Não queira ser palpiteiro se você não deu, nem estendeu a mão para ajudar o teu próximo. Os 2 mandamentos: amai o teu Deus, a Deus, e amai o teu próximo como a ti mesmo. Então é super importante a gente compreender que quando a gente começa a amar o próximo, os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida e Ele também vai nos abençoar. Então Pedro também vai nos ensinar outra experiência. Que as experiências que nós temos com os mestres
darão a nossa visão de quem Ele é. Um certo dia Jesus ele estava com os discípulos, ele vai perguntar, que vós dizeis que eu sou? Alguns vão dizer, mestre, estão falando que você é João Batista. Não, peraí, estão falando que você é Elias. Não, outros estão dizendo que você ressuscitou dos mortos. Então a gente entende que as experiências farão de você enxergar quem realmente Deus é. Jó, ele não tinha nem conhecido a Deus. Ele só conhecia a Deus de ouvir. A partir do momento que ele teve experiência, ele aprendeu e ele enxergou quem Deus era. Da mesma forma, Pedro passou por uma experiência lá atrás. Para lá na frente, quando Jesus perguntasse, ele foi o primeiro a falar. Tu és o Filho do Deus Altíssimo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, as experiências são necessárias para que a gente venha transmitir a mensagem de Deus. Como que você vai falar que você é cristão se você não tem experiência? Alguém vai chegar em você e vai falar, tá bom, mas o que esse Jesus fez na sua vida? O que você vai dizer quando as pessoas te perguntarem? Então experiências são necessárias, não como a das experiências. Os covardes, os medrosos não herdarão o reino de Deus. Então a palavra é séria. Se inscreva também para que o YouTube venha compartilhar esse vídeo para mais gente. E que nós possamos dar início ao ministério. E Jesus, ele vai ter mais experiência com Pedro. Porque Pedro, ele vai chegar até cortar a orelha de Malcolm quando Jesus ele estava para ser preso. E o próprio Pedro vai falar, mestre, por mais que se te levarem, eu vou com você. Então Jesus disse, quando o galo cantar 3 vezes, você, Pedro, vai me negar. Esse galo é figurativo, não estava relacionado a animal. Muita gente entende que era um galo, mas não era um galo, não era um animal. Esse galo vem de galítico, que era um instrumento que os povos trocavam quando trocavam as guardas. Então tinha um certo horário que eles estavam lá para trocar as guardas e trocavam o galítio. Tchu, 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 tchu. Então a partir desse galítico, quando eles tocavam tchu, 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 tchu. Então a partir desse momento eles tocavam 3 vezes. Então antes de tocarem 3 vezes, Pedro negou Jesus as 3 vezes. Após Pedro negar Jesus 3 vezes, Jesus, ele não deixou Pedro de lado, pelo contrário, Jesus, ele estabeleceu, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Parecia que o número 3 perseguia Pedro, porque depois que Pedro poderia estar ao lado de Jesus sempre. Ou seja, muita gente pode estar próxima de Jesus, mas as mudanças são necessárias. Pedro, próximo de Jesus, conviveu com Jesus e negou ele. E nós temos que passar por uma grande dificuldade também para a gente não negar. Muitas das vezes a gente nega Deus por um convite. A gente não consegue falar Deus para com o nosso próximo. Então é necessário a gente falar. É necessário a gente ter mudanças. Porque Pedro convivia com Jesus, mas não tinha uma mudança interna. Então Deus ele vai tratar comigo e com você internamente. A partir daquele dia, depois Jesus ele prometeu o Espírito Santo, abrindo um leque aqui, indo lá para frente, na vida de Pedro. Depois Pedro e os discípulos foram revestidos de poder. Então é interessante a gente buscar por revestimento. Ah, mas eu tenho Deus, tá bom. Você está buscando por revestimento do Espírito Santo? A gente é necessário buscar todos os dias. Jesus disse, venha a nós o pão de cada dia. O pão que Jesus fala na oração não é o pão somente alimento físico. Não, é alimento espiritual, é revestimento. Então a partir do momento que Pedro foi revestido, ele pregou a palavra. E o número de 3 perseguiu Pedro mais uma vez lá na frente. Foram 3.000 almas salvas. Imagina a quantidade de gente, pessoal. Então a gente termina com essa lição. Que o número, que as crises da vida que você passou, o número 3 perseguia Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois Jesus lá na frente vai falar, Pedro, tu me amas? Vai dizer de novo, Pedro, tu me amas? E pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Então a lição para nossa vida, e finaliza o episódio de hoje de Pedro, Deus vai pegar as suas crises, as suas dificuldades,
aquilo que você mais tem medo. E vai trabalhar em você para que você venha atingir vidas através disso. O nome do Senhor será glorificado. Então, por mais que a situação esteja difícil, a dor, ela nos ensina. Ela faz parte do processo e do querer de Deus. Porque se Deus saber que você vai demorar 5 anos para que você venha se desenvolver, em um período de 6 meses de dor, você vai amadurecer ao ponto desses 6 anos. Então a dor é um amadurecimento, em que Deus vai pegar o processo e vai dar um andamento na minha e na sua vida. Então recebe essa palavra, curta para mim saber que você está assistindo esse vídeo até o final. Comente também se você está gostando. Em breve eu postarei o segundo episódio para vocês. Receba essa palavra em nome de